Uma faxineira humilhada diante de executivos descobre um erro milionário que pode destruir a empresa. O CEO riu de sua ousadia, mas o que ela fez em seguida chocou a todos e mudou vidas para sempre. O silêncio pesado tomou conta da sala de reuniões da corporação Millennium, quando o sistema principal emitiu um alerta vermelho que ninguém conseguia decifrar. Helena, de cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho, empurrava discretamente seu carrinho de limpeza pelo corredor do 40º andar, quando ouviu vozes alteradas vindas da sala de diretoria. Através da porta entreaberta, ela vislumbrou uma cena de desespero total. Dezenas de executivos em ternos caros cercavam uma mesa repleta de computadores e monitores que piscavam incessantemente com códigos de erro. O CEO da empresa, Augusto Millennium, um homem imponente que Helena conhecia apenas de longe, gesticulava nervosamente enquanto falava ao telefone. Não me importa quanto vai custar. Tragam todos os especialistas de TI da cidade até aqui. Temos 2 horas antes que o sistema entre em colapso total. Helena sentiu o coração acelerar. Como faxineira terceirizada da empresa há alguns anos, ela sabia que sua presença ali não era bem-vinda, especialmente durante uma crise. Mas algo na tela do computador principal chamou sua atenção. Aqueles códigos. Ela já havia visto algo similar em outro lugar, em outra época de sua vida. Tentando passar despercebida, Helena continuou limpando o corredor, mas seus olhos permaneciam fixos na reunião. O diretor de tecnologia, Ricardo Fontana, suava visivelmente enquanto digitava comandos freneticamente. Senhor Augusto, tentamos tudo. O sistema está rejeitando todos os protocolos de segurança. Se não conseguirmos resolver isso nas próximas 2 horas, perderemos todos os dados dos clientes e... Sua voz tremeu. A empresa pode falir. Helena engoliu em seco. Ela sabia exatamente o que aquele código significava. E mais importante, sabia como corrigi-lo. Mas quem acreditaria em uma simples faxineira? Quem daria ouvidos a alguém que a maioria dos funcionários nem sequer cumprimentava nos corredores? Suas memórias a transportaram para anos atrás, quando sua vida era completamente diferente. Quando ela tinha outro nome, outra posição, outro futuro pela frente. Mas tudo isso havia mudado numa única noite devastadora que ela preferia esquecer. O barulho de passos apressados a trouxe de volta à realidade. 3 homens de ternos escuros correram pelo corredor carregando equipamentos sofisticados. Helena reconheceu as logos. Eram da Techmaster Solutions, a empresa de consultoria em tecnologia mais cara da cidade. Por favor, me digam que vocês podem resolver isso, implorou Augusto quando os especialistas entraram na sala. O líder da equipe, um homem jovem com ar confiante, examinou rapidamente os monitores. Sua expressão mudou drasticamente em poucos segundos. Senhor, isso é muito mais complexo do que imaginávamos. Esse tipo de falha no sistema central requer uma expertise muito específica. Vamos precisar de pelo menos 8 horas para diagnosticar completamente o problema. 8 horas? Augusto esbravejou. Não temos 8 horas. Em 2 horas nosso sistema vai entrar em colapso total e levar junto os dados de 500 mil de clientes. Helena sentiu suas mãos tremerem enquanto segurava o pano de limpeza. Ela sabia que podia ajudar, mas o medo a paralisava. E se ela estivesse errada? E se sua intervenção piorasse tudo? Mas e se ela não fizesse nada e a empresa realmente falisse? Centenas de famílias perderiam seus empregos, incluindo ela mesma. Respirando fundo, Helena tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Bateu delicadamente na porta da sala de reuniões. Com licença, murmurou com voz quase inaudível. Todos os olhares se voltaram para ela. O silêncio era ensurdecedor. Helena sentiu o peso de dezenas de olhos julgadores sobre si, mas não recuou. Eu acho que sei qual é o problema, disse, com mais firmeza dessa vez. Algumas risadas abafadas ecoaram pela sala. Augusto franziu o senho, claramente irritado com a interrupção. Senhora, por favor, agora não é momento para brincadeiras. Temos uma crise séria em andamento. Eu sei que parece estranho, Helena continuou, ignorando os olhares desdenhosos. Mas eu reconheço esse código de erro. É uma falha na matriz de segurança do protocolo principal. Se vocês tentarem reinicializar o sistema sem corrigir a sequência base primeiro, vão causar um dano irreversível.
O especialista da TechMaster Solutions soltou uma gargalhada. Senhora, com todo respeito, isso é tecnologia de ponta. Não é algo que se aprende limpando escritórios. Helena sentiu as bochechas queimarem de humilhação, mas não desistiu. Eu sei que vocês não têm motivos para confiar em mim, mas eu consigo consertar esse erro agora mesmo. Só preciso de 5 minutos no terminal principal. Augusto olhou para ela com uma mistura de incredulidade e irritação. Você está me dizendo que pode resolver em 5 minutos algo que nossos melhores especialistas não conseguiram em 2 horas? Sim, Helena respondeu sem hesitar, surpreendendo a si mesma com sua própria determinação. O CEO soltou uma risada sarcástica. Isso é ridículo! Uma faxineira querendo dar lições de tecnologia para profissionais formados nas melhores universidades do país? Mas algo no olhar determinado de Helena fez com que ele pausasse. Talvez fosse o desespero da situação, ou talvez fosse a confiança inabalável que ela demonstrava. Mas Augusto sentiu uma pontada de curiosidade. Está bem, disse finalmente. Você tem 5 minutos. Mas se piorar a situação, eu pessoalmente me encarrego de que você nunca mais trabalhe em nenhuma empresa desta cidade. Helena assentiu e caminhou em direção ao terminal principal, sentindo todas as respirações suspensas na sala. Suas mãos, que tremiam momentos antes, agora se moviam com precisão cirúrgica sobre o teclado. Os códigos começaram a fluir na tela, e Helena mergulhou em memórias que havia enterrado há anos. Cada comando que ela digitava a levava de volta para um tempo em que ela era outra pessoa, com outros sonhos, outras esperanças. Os dedos de Helena dançavam sobre o teclado com uma elegância que contrastava dramaticamente com sua aparência humilde. Cada comando era executado com precisão matemática, como se ela estivesse regendo uma sinfonia invisível. O silêncio na sala era tão denso que era possível ouvir o zumbido dos ventiladores dos computadores. Augusto observava cada movimento, sua expressão oscilando entre ceticismo e fascínio crescente. Os especialistas da TechMaster Solutions trocavam olhares confusos, tentando acompanhar os comandos que apareciam na tela principal. Impossível, murmurou Ricardo Fontana. Ela está acessando camadas do sistema que nem sabíamos que existiam. Helena não respondia a nenhum comentário. Sua concentração era absoluta, como se o mundo ao seu redor tivesse desaparecido. Suas mãos se moviam com uma confiança que revelava anos de experiência, não os movimentos hesitantes de alguém que havia aprendido tecnologia casualmente. Na tela, linhas e mais linhas de código começaram a se reorganizar. O sistema, que antes piscava desesperadamente em vermelho, começou a mostrar sinais de estabilização. Amarelo, depois laranja. Os executivos continham a respiração. O que ela está fazendo? Sussurrou um dos diretores. Ela está reconstruindo toda a arquitetura de segurança, respondeu o especialista principal da TechMaster, sua voz carregada de incredulidade. Isso deveria ser impossível sem acesso aos códigos-fonte originais. Helena parou por um momento, suas mãos suspensas sobre o teclado. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha, mas ela a enxugou rapidamente e continuou digitando. Algo naquele código a estava levando de volta para memórias que ela havia jurado nunca mais revisitar. Anos atrás, em outra vida, Helena não se chamava Helena. Ela era a doutora Helena Vasques, uma das engenheiras de software mais brilhantes do país. Formada pela prestigiosa Universidade Tecnológica Nacional com honras máximas, ela havia sido recrutada pela maior empresa de tecnologia do continente quando ainda estava no último ano da faculdade. Naquela época, Helena era considerada um prodígio. Seus colegas a chamavam carinhosamente de a arquiteta, porque ela conseguia visualizar sistemas inteiros em sua mente e construir soluções que pareciam impossíveis para outros programadores. Ela havia criado protocolos de segurança revolucionários, alguns dos quais ainda eram usados pelas maiores corporações do mundo. Mas uma tragédia mudou tudo. Enquanto digitava, Helena se lembrou da noite que destruiu sua vida anterior. Ela estava trabalhando em um projeto ultra-secreto para o governo. Um sistema de segurança nacional que protegia informações de milhões de cidadãos. Era um projeto que exigia o máximo de precisão, onde um único erro poderia ter consequências catastróficas.
Helena havia trabalhado dias e noites sem descanso, impulsionada pela responsabilidade que sentia sobre seus ombros. Mas na noite fatídica, exausta depois de 4 dias sem dormir adequadamente, ela cometeu um erro microscópico em uma linha de código. Um erro que permitiu que hackers invadissem o sistema e roubassem informações pessoais de centenas de milhares de pessoas. O escândalo foi nacional. Embora investigações posteriores tenham revelado que a invasão foi resultado de múltiplas falhas sistêmicas e não apenas do erro de Helena, a mídia precisava de um bode expiatório, e ela se tornou o rosto do maior vazamento de dados da história do país. Sua carreira foi destruída da noite para o dia. Universidades cancelaram suas palestras. Empresas que antes disputavam seus serviços agora a rejeitavam sem nem mesmo analisar seu currículo. Colegas que ela considerava amigos a abandonaram, temendo que suas próprias reputações fossem manchadas por associação. Deprimida e sem perspectivas, Helena desapareceu. Mudou de cidade, assumiu a identidade de Helena Silva e começou uma nova vida fazendo trabalhos que não exigiam referências ou verificações de antecedentes. Primeiro foi babá, depois vendedora, até finalmente se tornar faxineira. Durante anos, ela evitou qualquer contato com tecnologia. Ver computadores a lembrava de tudo que havia perdido, de todos os sonhos que foram destruídos por um momento de fraqueza humana. Mas agora, vendo dezenas de pessoas que poderiam perder seus empregos, ela não podia ficar parada. Verde, anunciou ela suavemente, e toda a sala olhou para a tela principal. O sistema havia voltado ao normal. Todos os códigos de erro desapareceram. Os servidores estavam funcionando perfeitamente. O que parecia ser uma catástrofe financeira havia sido resolvido em exatos 4 minutos e 30 segundos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto olhava alternadamente para Helena e para a tela, como se tentasse processar o que acabara de presenciar. Como? Foi tudo que ele conseguiu dizer. Helena se afastou do computador, limpando as mãos nervosamente em seu avental. O problema estava na sequência de autenticação principal. Alguém havia modificado os parâmetros de segurança sem atualizar os protocolos dependentes. Era só questão de realinhar as configurações. O especialista da Techmaster Solutions aproximou-se do terminal e examinou o código que Helena havia escrito. Seus olhos se arregalaram. Isso é genial. Ela não apenas corrigiu o erro original, como otimizou todo o sistema. O desempenho agora está 30% melhor do que antes da falha. Augusto continuava olhando para Helena com uma expressão que misturava admiração e confusão total. "Quem é você?" perguntou com voz rouca. Helena baixou os olhos, as lembranças dolorosas ainda frescas em sua mente. "Sou apenas alguém que teve uma segunda chance na vida, Sr. Augusto. E que não queria ver pessoas boas perderem seus empregos por algo que eu poderia prevenir." Mas Augusto não estava satisfeito com essa resposta. Ele havia construído um império empresarial, desenvolvendo um instinto aguçado para identificar talentos excepcionais. E o que acabara de presenciar não era sorte ou coincidência. Era pura expertise. "Ricardo", chamou o diretor de tecnologia, "eu quero um relatório completo sobre o que ela fez. E quero uma análise de cada linha de código que foi modificada." Enquanto os técnicos se debruçavam sobre os computadores, Augusto se aproximou de Helena, que já havia retomado discretamente suas funções de limpeza, como se nada extraordinário tivesse acontecido. "Helena", disse ele suavemente, "eu não sei quem você realmente é ou qual é sua história, mas o que você fez hoje salvou esta empresa, salvou empregos de centenas de famílias." Helena assentiu timidamente, evitando o contato visual. "Só fiz o que era certo, senhor." "Não", Augusto balançou a cabeça. "Você fez muito mais do que isso, e eu pretendo descobrir exatamente quem você é." Enquanto Helena saía da sala empurrando seu carrinho, ela não percebeu que Ricardo Fontana havia reconhecido algo familiar no código que ela havia escrito. Uma assinatura digital, um padrão específico que ele havia estudado anos atrás na universidade. Era o mesmo padrão usado pela lendária doutora Helena Vasquez, a engenheira que havia desaparecido após o escândalo nacional. Ricardo olhou para a porta por onde Helena havia saído, uma suspeita crescente formando-se em sua mente. Naquela noite,
Augusto não conseguiu dormir. Ele continuava pensando na confiança com que Helena havia se movido entre códigos complexos, na facilidade com que ela havia resolvido um problema que havia deixado especialistas de elite completamente perdidos. Ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, Augusto chegou ao escritório 2 horas mais cedo que o habitual. Sua mente não havia conseguido descansar desde os eventos do dia anterior. Sentado em sua poltrona de couro, ele observava pela janela panorâmica enquanto a cidade despertava, mas seus pensamentos estavam completamente focados na mulher misteriosa que havia salvado sua empresa. Helena chegou pontualmente, como sempre fazia. Vestindo seu uniforme simples, ela cumprimentou discretamente os funcionários e começou sua rotina de limpeza no térreo do prédio. Não demonstrava nenhum sinal de que havia sido a heroína do dia anterior, mantendo a mesma postura humilde e quase invisível de sempre. Augusto a observava discretamente através das câmeras de segurança do prédio. Cada movimento dela parecia calculado, eficiente. Não era a postura de alguém desacostumado com ambientes corporativos. Era a elegância sutil de quem já havia pertencido àquele mundo. "Bom dia, senhor Augusto!" Ricardo Fontana bateu na porta do escritório, carregando uma pasta repleta de documentos. "Trouxe o relatório detalhado que o senhor solicitou sobre os procedimentos realizados ontem. Entre, Ricardo, e feche a porta." Ricardo se sentou, sua expressão revelando uma mistura de admiração e perplexidade. "Senhor, eu preciso ser honesto. O que ela fez ontem transcende qualquer explicação lógica. Não apenas corrigiu o erro, como implementou otimizações que nossos melhores consultores levaram meses para desenvolver. E fez tudo isso em menos de 5 minutos. Augusto se inclinou para a frente interessado. "Continue." Mais intrigante ainda. Ricardo abriu a pasta e retirou várias páginas impressas. O padrão de codificação que ela usou é extremamente sofisticado. Reconheço essa assinatura digital de algum lugar, mas não consigo lembrar onde. Augusto examinou os códigos, embora não compreendesse completamente sua complexidade. "Você tem alguma teoria sobre quem ela poderia ser?" "Tenho uma suspeita." Ricardo hesitou. "Mas parece impossível. Esse estilo de programação me lembra de alguém que estudei na universidade. Uma lenda na área de engenharia de software." Enquanto conversavam, Helena continuava seu trabalho nos andares inferiores. Ela limpava metodicamente cada superfície, mas sua mente estava longe dali. As memórias despertadas no dia anterior a haviam atormentado durante toda a noite. Ver aqueles códigos novamente havia reacendido uma paixão que ela pensava ter enterrado para sempre. Ela se lembrou de como costumava se sentir quando resolvia problemas complexos. A adrenalina da descoberta. A satisfação de criar soluções elegantes para desafios aparentemente impossíveis. Por um breve momento no dia anterior, ela havia voltado a ser Helena Vasquez, a engenheira brilhante que podia mover montanhas com algumas linhas de código. Mas a realidade sempre retornava. Ela era Helena Silva agora, e Helena Silva era uma faxineira. Uma mulher que havia perdido o direito de ser mais do que isso no momento em que seu erro custou a privacidade de centenas de milhares de pessoas. "Helena!" Uma voz suave a tirou de seus pensamentos. Era Mariana Oliveira, a jovem estagiária do Departamento de Recursos Humanos. Mariana sempre havia sido gentil com Helena, uma das poucas funcionárias que a cumprimentava com sinceridade todas as manhãs. "Bom dia, querida." Helena sorriu genuinamente. "Helena, eu queria agradecer pelo que você fez ontem. Meu namorado trabalha no departamento de TI, e ele me contou que você salvou todos os nossos empregos." Helena sentiu as bochechas corarem. "Não foi nada demais, Mariana. Apenas ajudei no que pude." "Não foi nada demais?" Mariana se aproximou, baixando a voz. "Helena, você resolveu um problema que quase levou a empresa à falência. Todo mundo está comentando. Dizem que nem os especialistas mais caros da cidade conseguiram fazer o que você fez." Helena desviou o olhar, desconfortável com a atenção. Às vezes a experiência de vida nos ensina coisas que não aprendemos nos livros. Mariana a observou com curiosidade crescente. Havia algo na forma como Helena falava, na escolha cuidadosa de suas palavras, que sugeria uma educação muito superior à que normalmente se esperaria de uma faxineira.
Enquanto isso, no 40º andar, Augusto havia tomado uma decisão. Ricardo, quero que você faça uma investigação discreta sobre nossa funcionária Helena Silva. Verifique seus antecedentes, referências anteriores, qualquer coisa que possa explicar suas habilidades. Já pensei nisso, senhor, mas nossos registros sobre ela são surpreendentemente escassos. Ela foi contratada através da empresa terceirizada Serviços Estrela e eles apenas confirmaram que ela passou por verificações básicas de antecedentes. Então, vamos mais fundo. Quero saber tudo sobre ela. Ricardo assentiu, mas hesitou antes de sair. Senhor, posso fazer uma sugestão? Se minhas suspeitas estiverem corretas sobre quem ela realmente é, talvez devêssemos abordar isso com delicadeza. Algumas pessoas mudam de identidade por razões muito dolorosas. Augusto considerou as palavras de Ricardo. Ele havia construído sua fortuna sendo implacável quando necessário, mas também sabia reconhecer quando a compaixão era mais valiosa que a força bruta. Faça a investigação, mas seja discreto. E Ricardo, se descobrir algo que possa comprometê-la, me informe antes de tomar qualquer ação. Dias depois, Helena estava limpando o laboratório de informática da empresa quando notou um dos computadores apresentando comportamento estranho. A tela piscava intermitentemente e ela reconheceu os sinais de um vírus específico que havia encontrado anos antes. Olhando ao redor para se certificar de que estava sozinha, Helena se aproximou do terminal. Suas mãos hesitaram sobre o teclado. Ela havia prometido a si mesma que nunca mais se envolveria com tecnologia além do absolutamente necessário. Mas sua consciência não permitiu que ela ignorasse o problema. Aquele vírus, se não fosse removido, poderia se espalhar pela rede interna e causar danos significativos aos projetos em desenvolvimento. Com movimentos rápidos e precisos, Helena acessou o sistema e começou a trabalhar. Em poucos minutos, ela havia identificado e removido a ameaça, implementando adicionalmente uma proteção mais robusta contra invasões futuras. O que ela não sabia era que Ricardo havia instalado discretamente software de monitoramento em todos os terminais da empresa depois dos eventos de dias atrás. Cada comando que ela digitou foi registrado e enviado diretamente para ele. Quando Ricardo viu os registros, seu coração acelerou. Não havia mais dúvidas. O padrão de programação, a eficiência dos comandos, a elegância das soluções, tudo apontava para uma única pessoa. Ele pegou o telefone e discou para Augusto. Senhor, preciso falar com o senhor urgentemente. É sobre Helena. Eu sei quem ela é. Venha para cá imediatamente. Minutos depois, Ricardo entrou no escritório de Augusto carregando seu laptop e uma pilha de documentos impressos. Senhor Augusto, Helena Silva não é quem diz ser. Pelo menos não completamente. Augusto se inclinou para a frente, interessado. Continue. Ela acabou de neutralizar uma ameaça de vírus em nosso laboratório de informática. Mas não é isso o mais impressionante. É como ela fez isso. Ricardo abriu o laptop e mostrou os registros de atividade. Reconheço esse padrão de qualquer lugar. Estudei-o extensivamente durante minha pós-graduação. Essa é a assinatura digital da doutora Helena Vasquez. O nome causou um impacto imediato em Augusto. Mesmo sendo primariamente um empresário, ele conhecia a história da lendária engenheira que havia desaparecido após o escândalo nacional. Você está sugerindo que nossa faxineira é uma das maiores gênias da tecnologia que este país já produziu? Não estou sugerindo, senhor, tenho certeza. Helena Silva é Helena Vasquez. Ela mudou de identidade e está trabalhando como faxineira em nossa empresa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Augusto processava as implicações dessa revelação. Se fosse verdade, ele tinha sob seu teto uma das mentes mais brilhantes da engenharia moderna, trabalhando por um salário mínimo e sendo tratada como invisível pela maioria dos funcionários. O que fazemos agora? Perguntou Ricardo. Augusto olhou pela janela, observando Helena que limpava discretamente o pátio externo do prédio. Uma mulher que havia perdido tudo e recomeçado do zero, mantendo sua dignidade mesmo nas circunstâncias mais humildes. Primeiro, vamos confirmar nossa suspeita, mas de forma respeitosa. Se ela escolheu essa vida, deve ter suas razões. E Ricardo? Sim, senhor.
Nenhuma palavra sobre isso para mais ninguém até decidirmos como proceder. Essa mulher merece nossa proteção, não nossa exploração. 2 semanas depois, Augusto finalmente tomou coragem para confrontar Helena sobre sua verdadeira identidade. Ele havia passado noites sem dormir, planejando cuidadosamente como abordar uma situação tão delicada. Sabia que um movimento em falso poderia destruir a confiança que estava tentando construir. Era uma sexta-feira chuvosa quando ele a encontrou limpando sua sala particular depois do expediente. Helena trabalhava com sua concentração habitual, organizando cada objeto com cuidado meticuloso. Augusto observou-a em silêncio por alguns momentos, notando como ela manuseava até mesmo os equipamentos mais sofisticados com familiaridade natural. "Helena", disse ele suavemente, fazendo-a se sobressaltar. "Senhor Augusto, desculpe, eu não o ouvi chegar. Já estava terminando aqui. Não se preocupe. Na verdade, gostaria de conversar com você, se não se importar." Helena parou o que estava fazendo, uma expressão de preocupação cruzando seu rosto. "Fiz algo errado, senhor?" "Pelo contrário. Por favor, sente-se." Helena hesitou. Nos anos trabalhando ali, jamais havia sido convidada a se sentar na presença de Augusto. Ela escolheu uma cadeira distante da mesa, mantendo a postura respeitosa de sempre. Augusto se aproximou e, para surpresa dela, sentou-se na cadeira ao lado, eliminando a barreira hierárquica que a mesa representaria. "Helena, ou devo dizer, doutora Helena Vasques." O impacto dessas palavras foi instantâneo e devastador. Helena empalideceu completamente. Suas mãos começaram a tremer e por um momento pareceu que ela desmaiaria. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela lutou para contê-las. Eu não sei do que o senhor está falando", murmurou com voz quase inaudível. Augusto se inclinou para a frente, sua voz carregada de gentileza. "Helena, não precisa fingir mais. Sei quem você é, sei do que é capaz, e principalmente sei pelo que passou." As defesas cuidadosamente construídas de Helena desmoronaram como um castelo de cartas. As lágrimas que ela havia segurado por anos finalmente começaram a fluir livremente. Ela cobriu o rosto com as mãos, seu corpo tremendo com soluços contidos. "Por favor", implorou entre lágrimas, "não me demita. Eu sei que não mereço estar aqui, mas esse emprego é tudo que eu tenho. Prometo que nunca mais vou mexer nos computadores. Prometo que vou me manter no meu lugar." O coração de Augusto se partiu vendo uma das maiores gênias que o país já produziu, implorando para manter um emprego de faxineira. Ele se levantou e, para total surpresa de Helena, se ajoelhou ao lado de sua cadeira. "Helena, olhe para mim." Ela ergueu os olhos vermelhos e inchados, ainda tremendo. "Você não precisa implorar por nada. Você salvou esta empresa. Salvou centenas de empregos. Você não deveria estar aqui limpando o chão. Você deveria estar liderando o nosso departamento de tecnologia." Helena balançou a cabeça violentamente. "Não, senhor Augusto. Você não entende. Eu causei o maior vazamento de dados da história do país. Milhões de pessoas tiveram suas vidas expostas por minha culpa. Eu não mereço uma segunda chance. Mereço saber a verdade completa." Helena respirou fundo, limpando as lágrimas com as costas da mão. Por anos, ela havia carregado aquele peso sozinha, sem nunca ter a oportunidade de contar sua versão da história. Era um projeto governamental ultra secreto. Começou com voz trêmula. Sistema de Segurança Nacional. Eu estava trabalhando havia meses sem parar, dormindo no escritório, vivendo de café e sanduíches. Era jovem, arrogante. Achava que podia carregar o mundo nas costas. Augusto se sentou novamente, desta vez mais próximo, oferecendo um lenço. "Continue. Na última noite, antes da entrega final, eu estava exausta além de qualquer limite humano. Havia trabalhado 72 horas seguidas. Minha visão estava embaçada. Minhas mãos tremiam de cansaço. Mas eu estava tão perto de terminar." Helena parou, as lembranças ainda dolorosas depois de todos aqueles anos. "Eu cometi um erro. Uma vírgula no lugar errado. Uma única vírgula que criou uma brecha microscópica na segurança. Os hackers encontraram essa brecha semanas depois e a exploraram. Mas você não foi a única responsável", Augusto observou. "Li os relatórios da investigação. Havia falhas sistêmicas em múltiplos níveis." "Não importa.
Helena balançou a cabeça. Eu era a arquiteta principal. A responsabilidade final era minha. Quando a notícia veio à tona, eu me tornei o rosto do escândalo. Recebi ameaças graves. Perderam pessoas seus empregos por causa do meu erro. Famílias foram destruídas porque informações pessoais foram expostas. Lágrimas frescas começaram a fluir. Eu não conseguia mais viver sendo Helena Vasquez. Cada vez que alguém ouvia meu nome, via apenas a mulher que havia traído a confiança de milhões. Então eu desapareci. Mudei de identidade. Mudei de cidade. Mudei de vida completamente. E por que escolheu ser faxineira? Helena soltou um riso amargo. No começo, foi desespero. Era o único trabalho que consegui onde ninguém fazia perguntas sobre meu passado. Mas com o tempo, descobri que havia uma pureza nisso. Limpeza é honesta. Quando você limpa algo sujo, ele fica realmente limpo. Não há enganos, não há códigos ocultos que podem explodir na sua cara. É trabalho honesto que ajuda pessoas de forma simples e direta. Augusto ficou em silêncio por longos momentos, processando a história devastadora que acabara de ouvir. Helena, posso te fazer uma pergunta difícil? Ela assentiu. Você já se arrependeu de ter ajudado nossa empresa, mesmo sabendo que isso poderia expor sua identidade? Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Não, nem por um segundo. Quando vi que centenas de pessoas poderiam perder seus empregos por algo que eu poderia prevenir, não hesitei. Talvez essa tenha sido minha chance de fazer algo certo pela primeira vez em anos. E se eu te oferecesse a oportunidade de voltar para a tecnologia, de liderar projetos novamente? O pânico imediato nos olhos de Helena foi óbvio. Não posso assumir essa responsabilidade novamente. E se eu cometer outro erro? E se eu destruir mais vidas? E se você salvar vidas desta vez? E se seus talentos forem usados para proteger pessoas ao invés de expô-las? Helena balançou a cabeça energicamente. O mundo me julgou, Sr. Augusto. E o julgamento foi correto. Eu falhei quando as pessoas mais precisavam de mim. Augusto se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva que caía sobre a cidade. Helena, posso te contar uma história? Ela assentiu silenciosamente. Quando eu tinha 25 anos, perdi tudo. Absolutamente tudo. Eu havia investido todas as economias da minha família em um negócio que prometia revolucionar o mercado. Estava tão confiante que convenci meus pais a hipotecarem a casa para me emprestar dinheiro. Ele se virou para enfrentá-la. O negócio faliu em 6 meses. Não apenas perdi meu dinheiro, como perdi a casa onde meus pais haviam vivido por 30 anos. Minha mãe teve que voltar a trabalhar aos 60 anos para pagarem o aluguel. Meu pai nunca mais falou comigo da mesma forma. Helena o observava com atenção crescente. Por 2 anos eu vivi na culpa. Achava que nunca mais deveria tentar empreender. Que era melhor trabalhar para outros pelo resto da vida do que arriscar ferir pessoas que eu amava novamente. O que mudou? Minha mãe ficou doente. Precisava de um tratamento caro que o plano de saúde não cobria. Foi quando percebi que minha autopiedade não estava protegendo ninguém. Estava apenas me impedindo de ser útil quando as pessoas que eu amava mais precisavam de mim. Augusto retornou para perto de Helena. Comecei este negócio com R$1.000 emprestados e uma mesa de plástico em um quarto alugado. Trabalhei 16 horas por dia durante 3 anos. E sabe por quê? Porque aprendi que não podemos nos esconder dos nossos talentos. O mundo precisa do que temos para oferecer, especialmente quando aprendemos com nossos erros. Helena permaneceu em silêncio, mas Augusto podia ver que suas palavras estavam ressonando. Helena, você pode continuar se punindo pelo resto da vida, ou pode usar sua experiência para garantir que erros como aquele nunca mais aconteçam. Você pode ajudar a construir sistemas tão seguros que protejam milhões de pessoas. E se eu falhar novamente? Então nós lidaremos com isso juntos. Mas e se você não falhar? E se você for exatamente a pessoa que o mundo precisa para proteger dados de milhões de pessoas? Helena ficou em silêncio por longos minutos, lutando com emoções que havia suprimido por anos. Finalmente, ela ergueu os olhos e encontrou o olhar compassivo de Augusto. Eu preciso pensar. Claro. Mas Helena? Sim? Independentemente da sua decisão sobre o futuro, você sempre terá um lugar aqui. Como Helena Vasquez ou como Helena Silva. A escolha é sua.
Quando Helena saiu do escritório naquela noite, ela carregava mais do que apenas seus equipamentos de limpeza. Carregava a primeira centelha de esperança que havia sentido em anos, e o peso assustador da possibilidade de uma segunda chance. Durante os dias que se seguiram à conversa reveladora com Augusto, Helena viveu em um estado de turbulência emocional como não experimentava há anos. Cada movimento rotineiro de seu trabalho era acompanhado por uma batalha interna feroz entre o medo paralisante do passado e a fagulha renascente de esperança que Augusto havia acendido em seu coração. Na segunda-feira seguinte, ela chegou ao trabalho mais cedo que o habitual. O prédio ainda estava praticamente vazio, apenas os seguranças noturnos fazendo suas rondas finais. Helena aproveitou a solidão para sentar-se no pequeno jardim interno da empresa, um espaço que ela sempre havia achado reconfortante. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava uma xícara de café barato da máquina do térreo. Não era o café gourmet que costumava tomar quando era Helena Vasquez, mas havia aprendido a encontrar conforto nas pequenas coisas simples da vida. Pensando em coisas profundas, Helena se sobressaltou e virou-se para encontrar Mariana Oliveira se aproximando com um sorriso caloroso. A jovem estagiária carregava 2 xícaras de café, claramente de melhor qualidade que o da máquina. Trouxe café decente. Mariana se sentou ao lado de Helena sem cerimônia. Percebi que você sempre vem muito cedo. Imaginei que pudesse usar uma companhia. Helena aceitou o café com gratidão, surpreendida pela gentileza inesperada. Obrigada, querida. Você não precisava... Claro que precisava. Mariana interrompeu suavemente. Helena, posso te fazer uma pergunta pessoal? Helena tensionou-se ligeiramente, mas assentiu. Você já teve outros sonhos? Quero dizer, antes de trabalhar aqui? A pergunta atingiu Helena como um soco no estômago. Por um momento, ela vislumbrou a jovem brilhante que havia sido, cheia de ambições e convicção de que poderia mudar o mundo através da tecnologia. Todos nós temos sonhos quando somos jovens, respondeu cuidadosamente. Isso não é resposta. Mariana sorriu com perspicácia além de seus anos. Estou fazendo estágio aqui enquanto termino minha faculdade de engenharia da computação. E sabe o que me impressiona? A forma como você olha para os computadores quando pensa que ninguém está vendo. Helena quase engasgou com o café. Como assim? Você os olha como alguém que entende, como alguém que já foi íntima deles. É o mesmo olhar que vejo nos olhos dos meus professores mais experientes. Helena ficou em silêncio, impressionada com a percepção aguçada da jovem. Mariana, às vezes a vida nos leva por caminhos que nunca imaginamos percorrer. E às vezes, Mariana respondeu suavemente, a vida nos dá segundas chances quando menos esperamos. Antes que Helena pudesse responder, seu telefone tocou. Era uma chamada de Augusto. Helena, preciso que você venha ao meu escritório. Temos uma situação urgente. Quando Helena chegou ao 40º andar, encontrou uma cena de pânico controlado. Augusto estava reunido com Ricardo e mais 3 homens que ela não reconhecia, todos vestindo ternos caros e expressões preocupadas. Helena, obrigado por vir tão rapidamente. Augusto se levantou. Quero apresentá-la ao Dr. Fernando Moraes, diretor de segurança digital do Banco Central do país. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. O Banco Central. A mesma instituição que havia sido uma das principais vítimas do vazamento de dados que ela havia causado anos atrás. Doutora, perdão, senhora Helena. Dr. Fernando a cumprimentou respeitosamente, sem qualquer sinal de reconhecimento. Tenho uma proposta muito inusual para fazer. Augusto gesticulou para que todos se sentassem. Doutor, por favor, explique a situação. Dr. Fernando abriu uma pasta e retirou vários documentos. Nas últimas semanas, o sistema bancário nacional tem sofrido ataques cibernéticos extremamente sofisticados. Não são hackers comuns. São grupos organizados com conhecimento técnico que rivaliza com nossos melhores especialistas. Helena ouviu em silêncio, mas seu coração acelerava a cada palavra. Já contratamos as melhores empresas de segurança cibernética do mundo. Gastamos milhões em consultorias, mas os ataques continuam cada vez mais elaborados. É como se eles conhecessem cada movimento que fazemos. Ricardo se inclinou para a frente. Doutor, onde nossa funcionária entra nessa situação? Dr. Fernando olhou diretamente para Helena.
Senhor Augusto me contou sobre o incidente aqui na empresa. Como a senhora conseguiu resolver um problema que nossos melhores especialistas não conseguiram. E ele me fez uma proposta interessante. Helena sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Que tipo de proposta? Queremos contratar os serviços da Corporação Millennium para desenvolver um novo protocolo de segurança para todo o sistema bancário nacional. E queremos especificamente que a senhora lidere o projeto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou alternadamente para Augusto e para Dr. Fernando, tentando processar o que estava ouvindo. Doutor, disse finalmente, o senhor sabe quem eu sou. Dr. Fernando assentiu gravemente. Sei exatamente quem a senhora é, doutora Helena Vasques. E é precisamente por isso que queremos seu envolvimento. Helena empalideceu. Senhor, com todo respeito, eu sou a última pessoa no mundo que deveria trabalhar em segurança bancária. A senhora causou o maior vazamento de dados da nossa história. Dr. Fernando interrompeu. E isso faz da senhora a única pessoa que realmente entende a magnitude dos danos que uma falha de segurança pode causar. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Helena. A senhora estudou cada linha de código daquele sistema comprometido, continuou o Dr. Fernando. A senhora viveu com as consequências do seu erro durante anos. Conhece cada vulnerabilidade possível porque já enfrentou a pior consequência imaginável. Augusto se inclinou para a frente. Helena, eles não estão oferecendo isso apesar do seu passado. Estão oferecendo por causa dele. Dr. Fernando abriu outro documento. Doutora. Helena, nos últimos 5 anos, estudamos extensivamente o código que a senhora desenvolveu antes do incidente. Mesmo com a falha fatal, era revolucionário. E as correções que a senhora implementou aqui na Corporação Millennium mostram uma evolução técnica extraordinária. Helena balançou a cabeça, ainda em choque. Vocês querem que eu proteja o mesmo sistema que eu ajudei a comprometer? Queremos que a senhora proteja milhões de brasileiros da mesma violação de privacidade que a senhora inadvertidamente ajudou a causar anos atrás. Dr. Fernando respondeu com firmeza. A senhora tem a oportunidade de garantir que nenhuma família passe pelo que tantas passaram naquela época. Ricardo abriu seu laptop e mostrou uma tela para Helena. Helena, os ataques atuais estão usando técnicas similares às que exploraram sua vulnerabilidade original. Você reconhece esses padrões? Helena examinou a tela e seu coração disparou. Ela reconhecia não apenas os padrões, mas podia ver exatamente como os hackers estavam operando. Eles estão usando uma variação da mesma exploração, murmurou, quase para si mesma. Mas expandiram a técnica. Se continuarem nessa progressão, o que acontecerá? Dr. Fernando perguntou urgentemente. Helena ergueu os olhos, sua mente já calculando possibilidades assustadoras. Eles não querem apenas roubar dados, querem controle total do sistema financeiro. Com acesso a esses níveis, poderiam manipular transferências, alterar saldos, até mesmo causar um colapso econômico controlado. O impacto dessas palavras atingiu todos na sala como uma onda de choque. Quanto tempo temos? Augusto perguntou. Helena estudou os dados mais profundamente, sua mente analítica assumindo o controle completo. Com base na progressão dos ataques, calcularia semanas, talvez 1 mês no máximo. Dr. Fernando se levantou. Doutora Helena, eu vou ser direto. O país precisa de sua ajuda. Não posso obrigá-la a aceitar, mas posso garantir que terá todos os recursos necessários e uma equipe dos melhores especialistas disponíveis. Helena olhou para cada rosto na sala. Viu esperança nos olhos de Augusto, determinação nos de Ricardo e desespero mal disfarçado nos de Dr. Fernando. Se eu aceitar, disse lentamente, quero garantias. Que tipo de garantias? Transparência total. Cada linha de código revisada por múltiplos especialistas independentes. Protocolos de verificação em cada etapa. E se eu cometer outro erro, não cometerá. Augusto interrompeu com convicção absoluta. Porque desta vez você não estará sozinha. Desta vez você terá uma equipe inteira verificando cada movimento. Helena respirou fundo, sentindo o peso de milhões de vidas em suas mãos novamente. Mas desta vez, também sentia algo que não havia experimentado em anos. A possibilidade de redenção. Aceito,
disse finalmente, sua voz crescendo em força com cada palavra. Mas não como Helena Silva. Se vou fazer isso, vou fazer como Helena Vasquez. E vou fazer certo. A transformação em seu porte foi imediata. Os ombros se endereçaram. O olhar se tornou focado e determinado. Pela primeira vez em anos, a verdadeira Helena Vasquez havia retornado. 2 semanas depois da reunião que mudou sua vida, Helena Vasquez caminhava pelos corredores da Corporação Millennium com uma postura completamente transformada. Não mais a figura curvada e invisível que limpava discretamente os escritórios, mas uma mulher de porte elegante, vestindo um blazer azul marinho e carregando uma pasta de couro que continha os destinos de milhões de brasileiros. A notícia de sua verdadeira identidade havia se espalhado pela empresa como fogo em palha seca, mas Augusto havia sido estratégico na forma como revelou a informação. Em vez de expor o passado doloroso de Helena, ele simplesmente anunciou que a empresa havia contratado uma nova diretora de segurança digital, uma especialista renomada que lideraria o projeto mais importante da história da corporação. Helena instalou-se no 35º andar, em uma sala ampla com vista panorâmica da cidade. As paredes foram equipadas com quadros brancos gigantes, dezenas de monitores de última geração e um sistema de segurança que rivalizava com instalações militares. Era seu novo laboratório, onde ela e sua equipe trabalhariam para proteger o sistema financeiro nacional. Na primeira manhã em seu novo cargo, Helena chegou ao escritório antes do amanhecer. Ela havia dormido apenas 3 horas, mas sua mente fervilhava com possibilidades e estratégias. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente viva, com um propósito que ia além da simples sobrevivência. Doutora Helena? Uma voz hesitante interrompeu seus pensamentos. Helena se virou para encontrar Mariana Oliveira na porta, segurando 2 xícaras de café e exibindo um sorriso radiante. Mariana, entre, por favor. A jovem estagiária entrou, mas parou abruptamente ao ver a transformação completa do ambiente. Meu Deus, murmurou, observando os equipamentos sofisticados. É como se fosse outro mundo aqui. Helena aceitou o café com gratidão. Mariana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Por que sempre foi gentil comigo quando trabalhava na limpeza? Mariana se sentou, sua expressão tornando-se séria. Minha mãe trabalhou como faxineira durante 15 anos para pagar meus estudos. Ela sempre me ensinou que dignidade não tem nada a ver com profissão. E além disso, hesitou. Havia algo diferente em você. A forma como observava tudo, como falava quando pensava que ninguém estava ouvindo. Você não era como as outras funcionárias. Helena sentiu uma onda de emoção. Sua mãe deve estar muito orgulhosa de você. Ela faleceu no ano passado. Mariana respondeu suavemente. Câncer. Mas sim, acho que estaria orgulhosa. Especialmente sabendo que sua filha teve a oportunidade de trabalhar com uma das maiores gênias da tecnologia do país. As 2 mulheres compartilharam um momento de conexão profunda, 2 gerações unidas pela experiência de recomeços e segundas chances. Mariana, gostaria de se juntar à minha equipe? Oficialmente? Os olhos da jovem se iluminaram. Você está falando sério? Completamente. Vou precisar de alguém em quem possa confiar. Alguém que entenda que este projeto é sobre proteger pessoas comuns, não apenas números em um sistema. Mariana assentiu vigorosamente, lágrimas de alegria brotando em seus olhos. Ao longo da manhã, outros membros da equipe chegaram. Dr. Carlos Medeiros, um especialista em criptografia que Helena havia conhecido anos antes em conferências acadêmicas. Letícia Santos, uma jovem hacker ética que havia sido recrutada diretamente das universidades mais prestigiosas do país. E Paulo Henrique, um veterano da segurança bancária que havia perdido seu emprego anterior quando hackers comprometeram o sistema de sua antiga empresa. Helena reuniu todos na sala de conferências anexa ao seu laboratório. Antes de começarmos, disse, olhando cada pessoa nos olhos, todos vocês sabem quem eu sou e o que aconteceu em meu passado. Se alguém tiver qualquer reserva sobre trabalhar comigo, este é o momento de sair. Não haverá julgamento. Apenas respeito pela honestidade. Ninguém se moveu. Dr. Carlos se inclinou para a frente. Helena, todos nós estamos aqui porque acreditamos que você é a pessoa certa para este trabalho.
Seu erro passado não define quem você é hoje. Sua competência e dedicação definem. Helena sentiu um nó na garganta, mas manteve a compostura. Obrigada. Agora vamos ao trabalho. O que vocês estão prestes a ver pode chocar vocês. Helena ativou os monitores principais, revelando a análise detalhada dos ataques ao sistema bancário que ela havia desenvolvido nas últimas 2 semanas. Os hackers não são um grupo aleatório, explicou, destacando padrões específicos nos ataques. Eles são extremamente organizados, bem financiados e, mais importante, conhecem intimamente as vulnerabilidades dos sistemas bancários brasileiros. Letícia examinou os dados com atenção crescente. Doutora Helena, estes padrões é como se eles soubessem exatamente onde atacar, como se tivessem acesso interno. Essa é minha maior preocupação, Helena confirmou. Acredito que temos um infiltrado em algum lugar do sistema bancário. Alguém com acesso privilegiado que está fornecendo informações aos atacantes. Paulo Henrique empalideceu. Se isso for verdade, não estamos lidando apenas com um ataque externo. Estamos lidando com traição interna. Helena assentiu gravemente. E isso torna nossa missão infinitamente mais complexa. Não podemos confiar em ninguém fora desta sala até identificarmos a fonte do vazamento. Nas horas que se seguiram, a equipe mergulhou no trabalho mais intenso de suas carreiras. Helena distribuiu tarefas específicas, cada membro responsável por uma camada diferente da investigação. Ela própria assumiu a análise do código central, o coração do sistema que protegia as transações de 500 milhão de brasileiros. À medida que trabalhava, Helena sentia-se transportada para seus dias de glória, quando resolver problemas complexos era sua paixão maior. Mas desta vez, havia uma urgência diferente. Cada linha de código que ela analisava representava famílias que poderiam perder suas economias, pequenos empresários que poderiam ver seus negócios destruídos. Durante uma pausa para o almoço, Augusto apareceu na sala. Como estão as coisas por aqui? Helena se esticou na cadeira, seus olhos vermelhos de tanto olhar para as telas. Complexas. Os ataques são mais sofisticados do que qualquer coisa que já vi. E tenho certeza de que há um colaborador interno. Alguma suspeita específica? Ainda não. Mas estou desenvolvendo um protocolo que deveria identificar qualquer acesso anômalo ao sistema. É uma armadilha digital. Augusto se aproximou para examinar o trabalho dela. Helena, posso fazer uma observação pessoal? Claro. Vê-la trabalhando assim, com essa paixão, essa determinação, é inspirador. Você não deveria ter passado todos esses anos se escondendo. Helena parou de digitar e olhou pela janela. Augusto, posso ser honesta com você? Sempre. Parte de mim ainda está aterrorizada. E se eu falhar novamente? E se minha análise estiver errada? E se... Helena, Augusto interrompeu gentilmente. Você já salvou minha empresa uma vez. Já provou que pode resolver problemas que outros consideram impossíveis. E desta vez, você não está sozinha. Como se para provar seu ponto, Mariana apareceu na porta. Doutora Helena, encontrei algo. Uma discrepância nos logs de acesso que pode ser importante. Helena e Augusto trocaram olhares. O que você encontrou? Mariana se aproximou do computador principal e mostrou uma série de dados. Há acessos ao sistema principal que acontecem sempre nas madrugadas, de uma localização que não deveria ter permissão para esses níveis de acesso. Helena examinou os dados, sua mente analisando rapidamente os padrões. Meu Deus, murmurou. Isso é exatamente o que precisávamos. Mariana, você pode rastrear a origem exata desses acessos? Posso tentar, mas vai levar tempo. Temos tempo, Helena disse com determinação crescente. E agora temos uma pista real. Enquanto Mariana trabalhava no rastreamento, Helena se voltou para Augusto. Augusto, preciso te pedir algo. Este projeto vai exigir que eu trabalhe longas horas nas próximas semanas. Posso precisar dormir aqui no escritório algumas noites. Claro, vou providenciar um apartamento corporativo para você. Mas Helena? Sim, não se esqueça de cuidar de si mesma também. O país precisa de você funcionando no seu melhor. Naquela noite, Helena trabalhou até bem tarde, desenvolvendo algoritmos de segurança que combinavam sua experiência passada com as lições dolorosas que havia aprendido. Cada linha de código era verificada e reverificada, cada protocolo testado exaustivamente.
Às 3 da manhã, ela finalmente parou para descansar. Olhando pela janela para a cidade silenciosa, Helena refletiu sobre a jornada extraordinária que a havia trazido até ali. De uma faxineira humilhada para a última esperança do sistema financeiro nacional. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Dr. Fernando Moraes. Doutora Helena, os ataques estão intensificando. Preciso de uma atualização urgente sobre o progresso. Helena respirou fundo e digitou sua resposta. Estamos no caminho certo. Identificamos uma possível fonte de vazamento interno. Em 48 horas, devemos ter respostas conclusivas. Enviando a mensagem, Helena voltou ao trabalho. Não apenas porque o país dependia dela, mas porque finalmente havia encontrado sua redenção. E desta vez, ela não falharia. 3 dias depois da descoberta crucial de Mariana, Helena e sua equipe estavam prestes a desvendar o maior esquema de fraude bancária da história do país. O laboratório havia se tornado um centro de operações 24 horas, com monitores exibindo dados em tempo real e a equipe trabalhando em turnos para não perder nenhum movimento dos hackers. Era uma madrugada chuvosa quando o momento decisivo finalmente chegou. Doutora. Helena! Mariana gritou, sua voz cortando o silêncio tenso do laboratório. Eles estão atacando agora! É o grande ataque! Helena correu para o terminal principal, seus dedos voando sobre o teclado com a precisão de um pianista virtuoso. Nas telas, ela podia ver o ataque se desdobrando em tempo real. Milhões de contas bancárias sendo acessadas simultaneamente. Algoritmos maliciosos tentando drenar recursos de bancos por todo o país. Paulo, ative todos os protocolos de emergência. Helena comandou, sua voz firme apesar da adrenalina. Letícia, rastreie a origem dos ataques. Carlos, implemente as barreiras secundárias. Os monitores piscavam freneticamente em vermelho. Alarmes soavam por todo o laboratório. Era como estar no centro de uma tempestade digital que poderia devastar a economia de um país inteiro. Helena sentia o peso de 50 milhões de contas bancárias sobre seus ombros, cada uma representando sonhos, economias de uma vida, futuro de famílias inteiras. Mas Helena sabia que as defesas convencionais não seriam suficientes. Os hackers eram muito sofisticados e tinham claramente informações privilegiadas sobre as defesas bancárias. Era hora de usar sua arma secreta, o protocolo que ela havia desenvolvido durante noites sem dormir, inspirado tanto em sua experiência passada quanto em sua determinação de proteger cada família brasileira. Mariana, chamou Helena, ative o protocolo Fênix. Mariana olhou para ela com admiração e nervosismo. Elas haviam trabalhado juntas no desenvolvimento desse sistema revolucionário, mas nunca havia sido testado em uma situação real de tamanha magnitude. Tem certeza? Se der errado, podemos perder tudo. Não vai dar errado. Helena respondeu com convicção absoluta. Confie em mim. O protocolo Fênix era mais que um sistema de segurança. Era a redenção digital de Helena. Ela havia codificado nele toda a sua experiência, todos seus medos, todas suas esperanças. Era um sistema que aprendia com ataques em tempo real, adaptando-se como um organismo vivo para proteger cada transação, cada conta, cada sonho financeiro de milhões de pessoas. Enquanto o protocolo era ativado, Helena se lembrou da noite em que havia criado as primeiras linhas desse código. Ela estava sozinha no laboratório, cercada por pizzas frias e café amargo, quando finalmente compreendeu como transformar sua maior falha em sua maior vitória. Cada linha de código era uma carta de desculpas para as pessoas que havia prejudicado anos atrás. Meu Deus, murmurou Dr. Carlos, observando os dados fluindo pelas telas. Helena, olhe isso! Algo extraordinário estava acontecendo nas telas. Os ataques não apenas estavam sendo repelidos, eles estavam sendo rastreados até suas fontes originais em tempo real, revelando uma rede internacional de criminosos que tinha tentáculos em dezenas de países. O protocolo Fênix não estava apenas defendendo, estava contra-atacando com uma inteligência que surpreendia até mesmo sua criadora. Inacreditável, Helena sussurrou, vendo seu sistema funcionar além de suas expectativas mais otimistas. Está aprendendo e se adaptando mais rápido do que eu imaginava. Mas a maior surpresa ainda estava por vir.
Doutora Helena. Letícia apontou para uma das telas secundárias, sua voz carregada de choque. Encontrei a fonte do vazamento interno, o colaborador dentro do sistema bancário. Helena se aproximou, e o que viu a deixou em choque total. O traidor era Alexandre Ferreira, um alto funcionário do Banco Central que havia sido uma das pessoas responsáveis por investigar o caso que destruiu a carreira de Helena anos atrás. O mesmo homem que havia aparecido na mídia nacional condenando sua negligência irresponsável era agora um criminoso, vendendo segredos bancários para organizações internacionais. A ironia é quase poética, Helena murmurou, mas não havia satisfação em sua voz, apenas tristeza profunda por mais uma vida desperdiçada pela ganância e corrupção. Durante as próximas 6 horas, Helena e sua equipe travaram uma batalha digital épica. Cada movimento dos hackers era antecipado pelo protocolo Fênix. Cada tentativa de invasão se transformava em uma oportunidade de rastrear mais criminosos. Era como assistir a um mestre enxadrista jogando simultaneamente contra centenas de adversários e vencendo todas as partidas. "Helena!" Paulo gritou de sua estação. "Eles estão tentando um ataque de último recurso. Estão mirando diretamente nas contas do programa social do governo." O coração de Helena gelou. O programa social atendia mais de 15 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. Se esses recursos fossem roubados, não seria apenas um crime financeiro. Seria uma catástrofe humanitária. "Todos os recursos para a proteção das contas sociais", Helena comandou, seus dedos voando sobre o teclado com velocidade sobre-humana. "Mariana, redirecione toda a capacidade do protocolo Fênix para essa defesa." Por longos e tensos minutos, a batalha se intensificou. Nas telas, Helena podia ver os hackers jogando todas suas cartas, utilizando técnicas que ela nunca havia visto antes. Mas o protocolo Fênix continuava aprendendo, adaptando-se, evoluindo a cada segundo. Finalmente, às 6h37 da manhã, o último ataque foi repelido. As telas mudaram de vermelho para verde, os alarmes silenciaram, e um silêncio surreal tomou conta do laboratório. "Conseguimos", Mariana murmurou, quase sem acreditar. "Todas as contas estão seguras. Todos os ataques foram neutralizados." Helena se permitiu um momento de alívio antes de verificar os resultados completos. O que ela viu a deixou sem palavras. Não apenas todos os ataques haviam sido neutralizados, como o protocolo Fênix havia identificado e rastreado mais de 200 criminosos cibernéticos em 43 países diferentes. A maior operação de combate ao crime digital da história estava apenas começando. Seu telefone tocou. Era Dr. Fernando Moraes. "Doutora Helena, não tenho palavras para expressar nossa gratidão." A voz dele tremia de emoção. "A senhora não apenas salvou o sistema bancário nacional. A senhora desmantelou uma organização criminosa internacional que vinha operando há anos sem ser detectada." "Era meu dever", Helena respondeu, olhando para sua equipe exausta, mas vitoriosa. "Não, era muito mais que isso. Era sua redenção completa. E quero que saiba que o governo pretende reconhecer oficialmente sua contribuição. A senhora merece ter seu nome limpo publicamente, aparecer em todas as manchetes como a heroína que realmente é." Helena olhou pela janela para a cidade despertando. Milhões de pessoas que acordariam sem saber que suas vidas financeiras haviam sido salvas durante a noite. "Dr. Fernando, posso fazer um pedido? Qualquer coisa. Não quero reconhecimento público. O que aconteceu no passado me ensinou que verdadeiro valor não vem de aplausos ou manchetes, mas de saber que você fez a diferença real na vida das pessoas. Isso é suficiente para mim." Semanas depois, Helena estava em seu escritório quando Augusto apareceu com um sorriso radiante e uma pasta de documentos. "Helena, tenho uma proposta que pode mudar tudo para você. Estou ouvindo. Quero que você se torne sócia majoritária da empresa. Não apenas funcionária, sócia. Vamos criar uma divisão inteira focada em segurança digital, com você liderando e tendo participação nos lucros. Estou falando de um patrimônio que pode chegar a centenas de milhões." Helena considerou a oferta generosa, mas balançou a cabeça suavemente. "Augusto, sou profundamente grata por tudo que você fez por mim.
Você me devolveu minha dignidade quando eu mais precisava. Mas tenho outros planos. Augusto pareceu genuinamente surpreso. Que tipo de planos? Helena se virou para a janela, observando a vista que havia se tornado tão familiar. Quero criar uma fundação, um lugar onde pessoas como eu, pessoas que cometeram erros e perderam tudo, possam encontrar segundas chances verdadeiras. Quero ensinar tecnologia para quem mais precisa, proteger pequenas empresas que não têm recursos para se defender de crimes cibernéticos, criar oportunidades para ex-presidiários, para quem foi rejeitado pelo mercado. Os olhos de Augusto se encheram de lágrimas de admira. Helena, isso é absolutamente perfeito. E você pode contar com meu apoio total. Na verdade, quero ser o primeiro investidor da sua fundação. Na festa de despedida organizada pelos funcionários da corporação Millennium, Helena se encontrou cercada por pessoas que meses antes nem sabiam de sua existência. A transformação era notável. Funcionários que antes a viam como invisível, agora a tratavam com respeito genuíno e carinho. Mariana havia sido promovida para liderar o departamento de segurança que Helena deixaria, e sua confiança crescente era uma fonte de imenso orgulho para Helena. Durante a festa, a jovem se aproximou com lágrimas nos olhos. Doutora Helena, Mariana se aproximou no final da festa. Posso te fazer uma última pergunta? Claro, querida. Você se arrepende de alguma coisa? De ter trabalhado como faxineira? De ter escondido quem era? De ter passado por tanta humilhação? Helena pensou cuidadosamente antes de responder, observando rostos ao redor que representavam jornadas diferentes, mas igualmente valiosas. Mariana, aqueles anos como Helena Silva não foram uma punição. Foram uma educação que nenhuma universidade poderia ter me dado. Eles me ensinaram humildade verdadeira, compaixão pelos esquecidos e o valor real do trabalho honesto. Sem essa experiência, eu nunca teria desenvolvido o Protocolo Fênix. Nunca teria entendido que tecnologia existe para servir pessoas comuns, não para impressionar outros especialistas ou ganhar prêmios. Dias depois, Helena estava visitando uma escola pública na periferia da cidade, explicando conceitos básicos de programação para crianças cujos olhos brilhavam com curiosidade e possibilidade infinita. Era ali, vendo jovens mentes absorvendo conhecimento e sonhando com futuros melhores, que ela finalmente entendeu qual era seu verdadeiro propósito. A sala estava lotada com cerca de 40 crianças de idades entre 8 e 12 anos. Muitas vinham de famílias que dependiam de programas sociais, as mesmas contas que Helena havia protegido semanas atrás. A ironia não passou despercebida. Ela estava educando filhos das pessoas que havia salvado. Uma das crianças, uma menina chamada Ana Sofia, com olhos curiosos e um sorriso desdentado, levantou a mão. Professora Helena, é verdade que você já foi faxineira? Um silêncio expectante tomou conta da sala. Helena sorriu, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Sim, é verdade. E foi um dos trabalhos mais importantes que já tive. Por quê? Ana Sofia perguntou com a sinceridade brutal das crianças. Porque me ensinou que não importa qual trabalho você faz. O que importa é como você o faz e por que você o faz. Se você limpa um chão, limpe-o com orgulho, porque está criando um ambiente melhor para outros. Se você programa um computador, programe-o com amor, porque pode estar protegendo sonhos de milhões de pessoas. Se você ajuda as pessoas, ajude-as com todo o seu coração, porque cada vida importa. Ana Sofia assentiu seriamente. Quando eu crescer, quero ser como você. Helena sentiu lágrimas de alegria correndo por seu rosto. Querida, você pode ser muito melhor do que eu. Você pode ser a primeira e única versão de Ana Sofia que o mundo conhece. E prometo que vou ajudar você a conseguir isso. Naquela noite, Helena retornou ao seu novo escritório. Um espaço simples, mas acolhedor em um prédio modesto, onde sua fundação, segundo o código, estava nascendo. O nome representava tanto segundas chances, quanto a ideia de que todos merecem aprender o código da tecnologia. Na parede, havia apenas 2 fotos. Uma dela própria, anos atrás, como uma jovem doutora cheia de sonhos e arrogância, ao lado de uma foto recente sua ensinando as crianças na escola da periferia.
Ela não era mais Helena Vasquez, a genial que caiu em desgraça espetacularmente. Não era mais Helena Silva, a faxineira invisível e humilhada. Ela era simplesmente Helena, uma mulher que havia aprendido que verdadeira redenção não vem de apagar erros do passado, mas de usar esses erros para construir um futuro melhor para outros. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de Mariana. Doutora Helena, implantamos com sucesso o protocolo Fênix em mais 6 bancos hoje. 0 ataques bem-sucedidos em todas as instituições. Você literalmente mudou o mundo da segurança digital. E sabe o que é mais incrível? 3 outras funcionárias de limpeza se inscreveram para nossos cursos de tecnologia. Você inspirou uma revolução silenciosa. Helena sorriu, sentindo seu coração se aquecer, e digitou sua resposta. Nós mudamos o mundo, querida. E isso é apenas o começo. A revolução mais bonita é aquela que acontece uma vida de cada vez. Olhando pela janela para as luzes da cidade, Helena Vasquez sabia que havia finalmente encontrado sua casa verdadeira. Não em títulos acadêmicos ou reconhecimento público, mas no conhecimento silencioso e profundo de que estava usando sua segunda chance para dar primeiras chances a outros que o mundo havia esquecido. E essa, ela sabia com absoluta certeza, era a vitória mais doce e duradoura de todas.